Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí de casa. Muito prazer para quem está nos assistindo. Estamos aqui com um convidado muito especial. É uma honra para a gente ter esse cidadão aqui conosco hoje em Extrema. Estou acompanhado aqui do meu amigo Luigi e já já vocês vão ver na tela aqui quem é e eu vou fazer a apresentação do currículo dele. Eu vou ter que ler porque é um currículo extenso e um currículo cheio de histórias maravilhosas. Ele vai contar depois um pouco da vida dele. E é isso aí, pessoal. Um tema hoje importantíssimo de segurança pública, que é um tema que tanto nos preocupa, não só aqui em Extrema, como no Brasil inteiro. Estou aqui acompanhado. Muito boa noite, comandante. Boa noite, doutor. Obrigado por o senhor estar aqui com a gente, né? É um prazer enorme, uma honra para ter o senhor aqui com a gente em Extrema. Obrigado por ter pego a estrada, vir até a Extrema nos prestigiar, o povo extremense, comandante. Olha, para mim é um prazer, né? Extrema, eu tenho um carinho muito grande. Afinal de contas, a gente trabalhou aqui por nada mais, nada menos do que um total de 17 anos. Então, é sempre um prazer, porque aqui a gente encontra amigos. Eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado. Olha só, pessoal, o comandante Robson Robson Andrade Santos, natural de Caxambu, para quem não sabe. Ele, de formação, é formado no curso de oficiais em 1991, tem especialização em segurança pública em 2007, gestão estratégica de segurança pública em 2014, realizou também graduação em ciências jurídicas sociais em 1999 a 2003. Foi ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais como cadete em 1991, promoções até chegar a coronel em 2021 e serviu no 20º Batalhão da Polícia Militar e comando do 59º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Já foi condecorado muitas vezes com a medalha de Alferes Tiradentes, profissional e militar, comenda de mérito Olegário Maciel, troféu de Alferes Tiradentes e troféu União. Então, pessoal, é uma honra. Vocês veem que pessoa, como ele contribuiu, o comandante Robson, meu querido amigo, posso chamar assim, toma a liberdade, e peço que o senhor nos conte um pouquinho da sua trajetória aqui em Extrema ou da vida do senhor, que o senhor puder nos contar, que muita gente quer conhecer um pouco mais da sua pessoa, comandante. Perfeito, doutor Fabrício. Vai ser um prazer, né? Eu até comentava mais cedo aqui, a primeira vez que eu cheguei aqui em Extrema, eu tenho a data marcada. Foi no dia 13 de março de 96. Era um domingo, né? E a gente chegou, minha mudança vinha no dia seguinte. E eu tive dificuldade na época aqui de encontrar hotel. Não tinha hotel na época. Então a gente pernoitou numa pensão aqui, uma pousada, né? E eu falo isso com muito carinho porque a gente viu quanto Extrema transformou de lá para cá. A cidade que já havia melhorado, segundo informações, né? E hoje no porte que está. Uma cidade que abriga um batalhão da Polícia Militar. Mas é interessante porque em 96 nós éramos um pelotão. Eu tinha ali em torno de 21 policiais comigo, operando, né, aqui em Extrema. O quartel ele ficava ali no bairro Bela Vista, na época, né? E nós tínhamos dificuldade para tudo, até para viaturas. A gente, finais de semana, quando não tinha viatura, a prefeitura emprestava Kombi escolar para policial trabalhar como viatura. Olha só. Olha que coisa. Que história, hein? E a gente teve apoio aí de amigos, de empresários e conseguimos, na época, comprar uma viatura, comprar um carro. Puxa. Os comerciantes de Extrema ajudaram na compra de uma viatura que ocorreu, né? O senhor não era comandante ainda? Eu era tenente, comandante aqui. Eu cheguei aqui na época com 23 anos ainda. Já comandava, mas era tenente. Já comandando como segundo tenente. Né? É o início. É o primeiro posto de oficial, que vai do segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e encerra como coronel. Certo. Eu cheguei aqui, na ocasião, como segundo tenente. E aí, na época, a gente já viu que havia uma demanda grande, que um pelotão com 21 era muito pouco para atender aqui. E nós trabalhamos, né, um estudo técnico para poder elevar a categoria. O objetivo é que fosse elevado a categoria de companhia para que tivesse a figura de capitão, tenente, mais sargentos e cabos soldados. E aí, na ocasião, foi elevada a categoria de pelotão especial
que tem a figura do capitão, mas não tem a do tenente. E aí o que ocorreu? Ele levou em janeiro de 2017 e eu não pude ficar. Puxa. Porque eu era tenente, já tinha sido promovido a primeiro tenente, mas o cargo era de capitão. E como não tinha como... um capitão teve que vir para cá e eu fui para outra cidade, né? E aí fiquei 1 ano e meio fora. E depois a pessoa que veio para cá, ela aposentou. Certo. Abriu a vaga novamente aqui. O senhor voltou. E aí eu fui convidado a retornar. E a gente voltou em outubro de 98. E aí ficamos de outubro de 98 até dezembro de 2009. Né? É um período longo, 11 anos, né? Com mais um que tinha ficado, 12 anos aqui. E nesse período eu fui promovido a capitão no ano 2000. Foi nesse período que a gente conseguiu construir o novo quartel, né? Com um suporte muito importante da prefeitura, do Dr. Luiz, como prefeito na época, que fizemos assim, um convênio único da Polícia Militar com a Polícia Militar. Um convênio em que a prefeitura assumiu o compromisso de construir num terreno municipal, com recursos dela, um quartel para atender a demanda da Polícia Militar. Quer dizer, isso não existia. Até hoje não tem caso semelhante, Nossa, né? Que a gente saiba. Né? Que história maravilhosa. E foi um ponto de inflexão, porque a partir dali a Polícia Militar passou a olhar Extrema com um olhar diferente. Né? Dentro da Polícia Militar, Extrema deixou de ser olhada como a última cidade da divisa do Estado, para quem está em BH, mas como realmente uma cidade que principal entrada para Minas Gerais pela rodovia Fernão Dias. E foi muito bom, a gente ficou até 2009, aí eu já estava na iminência de ser promovido a major, voltei para Pouso Alegre, fui promovido a major, fiquei no subcomando do batalhão do 20º como major, ganhando uma experiência maior, né? E nesse meio tempo... Esse batalhão era em Pouso Alegre? Pouso Alegre, é o 20º batalhão, que na ocasião Extrema fazia parte da área do 20º, né? Era comandada pelo 20º Batalhão. E eu fiquei lá como subcomandante. Aqui foi elevada a companhia independente, em razão da estrutura que foi feita lá, inaugurada em 2002, o efetivo foi aumentando, deu condições para que em 2011 que fosse elevado a categoria de unidade, desvinculando de Pouso Alegre do 20, uma unidade autônoma, ainda iniciante como companhia independente, mas na expectativa de virar um batalhão em breve, né? O que de fato ocorreu em 2014. Foi criado o 59º Batalhão. Extrema tinha 34 mil habitantes na ocasião e foi elevada a categoria de batalhão. E aqui em Minas nós tínhamos cidades que era companhia independente com 70, 80 mil, 90 mil habitantes. Não foi elevado naquela ocasião como batalhão. Esse foi um orgulho muito grande de vocês, né, dessa conquista. Exatamente. E aí o que ocorre? No ano seguinte, em 2015, já com o 59º Batalhão operando, né, eu vim para assumir o comando. Eu assumi o comando do 59º, a gente ficou por 5 anos, demos início ao novo prédio, né? A pedra fundamental, inauguramos ela já ainda no governo do Dr. Luiz, e trabalhamos com afinco, uma parceria muito importante com a Prefeitura Municipal, com total apoio da Câmara também, e foi feito um novo convênio nos mesmos termos, né? A Prefeitura, cedendo o terreno dela, com recursos dela, construiu o 59º Batalhão, agora de forma definitiva. Né? Certo. E isso é muito bom, muito importante aí para a gente ter uma estrutura definitiva, que é o último grau em termos de unidade de executora, é batalhão. É batalhão. Tá? Legal. Isso é bom para o pessoal de casa saber, porque às vezes a gente não sabe qual a vantagem de haver esse escalonamento dentro da sua cidade onde você mora, né, de ter essa independência e esse crescimento da corporação, né? Exatamente. A gente vai ter... Tem ganhos, né, com isso. Com certeza, extrema em razão do que a gente tem aqui, de todo esse suporte ao longo de 3 décadas e meia, praticamente, né, de governo municipal aí, que gestão após gestão vem dando suporte, apoio e parceria com o Estado.
a gente vai ter até mesmo uma formação de soldados aqui no 50º Batalhão, Isso que é muito bom. maravilhoso. É a primeira vez também. E era tudo concentrado aqui em nível regional em Pouso Alegre. E agora teremos aqui formação de soldado. Formação aqui também, né? Isso é maravilhoso, né? Eu acho que isso... Desculpa quebrar aqui o protocolo. Eu queria confessar ao senhor que eu, de forma até assim... telespectadora em casa, né? Acompanhei a história pública ali do meu pai, né? O Dr. Luiz, o Dr. Sebastião, junto com o senhor nessa luta toda, não só o senhor, como outras pessoas, ao governador falecido Alberto Pinto Coelho, né? Uhum. E eu era mais jovem, mas já antenado nesses assuntos quanto a isso, e sempre realmente uma coisa muito sadia, né? A confiança que vocês, quanto corporação aqui, e o time de vocês inspiravam, e um grupo de pessoas na administração pública dando esse suporte. Acho que a gente até vai chegar nesse tema, mas eu acompanhei, eu sou prova disso, e realmente isso eu acho que orgulha todos vocês de terem chegado, como o senhor falou, quebrar paradigma de uma cidade tão pequena alcançar a questão de ter o 59º Batalhão, né? Assim como teve também na saúde, Extrema sempre foi uma referência, mas na segurança pública acho que elevou Extrema na referência em termos de segurança pública. E eu acho que o segredo foi sempre a continuidade. Eu penso, hoje, olhando para trás, aprendendo um pouco mais, né? Eu tenho muito a aprender ainda, mas imagino que a continuidade administrativa, seja na corporação ou no âmbito público de gestão da prefeitura municipal, essa continuidade que ela acontece até hoje, de certa forma. Havia um projeto, e quanto à questão do suporte, ter hoje o prédio novo, eu acho que a questão da formação dos soldados aqui, a escola, né, de soldados, toda essa continuidade começou lá atrás, né? Hoje Extrema tem muita gente nova que veio morar em Extrema, e as pessoas olham por Extrema e veem realmente que cidade maravilhosa que a gente vive, com tantas coisas boas aqui, não só na área de segurança, como em outras. Mas realmente a gente sabe que isso começou lá atrás, né, comandante? Foi uma construção, né? Quando não tinha nada, a gente brinca que foi precisar colocar comida no prato. Hoje, graças a Deus, tem comida para dividir. Mas foi difícil lá atrás. O senhor contar essa história da Kombi, realmente em 1996, gente, Extrema, ela era uma cidade já muito boa, com um povo maravilhoso, acolhedor, mas tudo passa pelo caminho do desenvolvimento. Precisou dos homens lá do passado enxergar, né, Dr. Luiz, Sebastião, com todos os outros que fizeram parte disso, enxergar o desenvolvimento, né, a virtude desenvolvimento econômico da cidade para trazer recurso e poder investir em toda a infraestrutura da cidade. Desculpa, estou falando muito já, mas é isso. Eu acho que o senhor nos enche de orgulho com a sua trajetória, 17 anos em Extrema, comandante. Ao longo desse período todo, entre idas e vindas. Entre idas e vindas foram 17 anos, numa carreira de 30 anos, ou seja, mais da metade da carreira eu passei aqui. Okay. Eu falo que eu tenho no coração Extrema como a minha segunda terra natal. Depois de Caxambu. Depois de Caxambu, que é a capital ali do Circuito das Águas. Sim. Né? Tem ali São Lourenço como região metropolitana e tal. É que a gente não é de lá, a gente não entende muito essa piada, mas agora eu aprendi. Quem é de lá vai entender. Acabei de aprender. Eles vão assistir lá, com certeza, os amigos. É brincadeira de parte. Até que idade o senhor morou lá em Caxambu? Até 18 anos. É bom. Com 18 anos. E aí eu fiz o vestibular, a gente foi para Belo Horizonte, 4 anos na academia, fazendo curso de formação de oficiais, né? Formei em final de 94, vim para Pouso Alegre, operei ali no 20º por 1 ano e meio. E aí, em março de 96, é que a gente teve a oportunidade de vir para cá. E, na ocasião, eu tinha 2 cidades para escolher. Eu não vou falar o nome da outra, tá certo. Mas graças a Deus que, na ocasião, deu certo Extrema e fui muito feliz, só tenho a agradecer. Muito bom, muito bom. E eu acho legal comentar, porque às vezes o pessoal não sabe a dimensão que é ter um batalhão aqui na nossa cidade, né? Que realmente é um negócio bem maior em comparação a outras cidades, né? E acho que isso realmente é de muito orgulho pra gente. É verdade. Né? E uma outra pergunta, comandante. A gente viu que na última década essa questão de segurança pública passou a ser considerado um problema fundamental
aqui no Brasil em geral, né? A segurança que ganha enorme visibilidade pública e nunca teve tão evidente assim na mídia quanto agora, nos debates especialistas como no público em geral. E, comandante, assim, no cenário ideal para discutirmos essas soluções, o que seriam esses problemas de segurança pública? Olha, quando a gente fala em segurança pública, a primeira coisa que vem em mente no imaginário coletivo é que segurança é dever do Estado. Não é? Isso aí está na própria Constituição. Segurança pública é dever do Estado. E quando se fala no Estado, vem na mente, nesse imaginário coletivo, normalmente o Estado membro, na unidade federativa, Minas, Rio, São Paulo. E dentro desse Estado, é natural que as pessoas pensem primeiro aquela polícia que está mais perto dela, que ela enxerga na rua, que é a polícia militar. E aí, quando se fala em segurança pública, normalmente a cobrança vem muito em cima da instituição polícia militar, polícia civil também, que tem um importante papel aí na investigação criminal. Mas é importante primeiro a gente compreender o seguinte: segurança, na realidade, é dever do Estado, mas na esfera da federal e estadual. Tanto é que o próprio texto da Constitucional ele vem elencando os órgãos que exercem segurança pública. E começa com órgãos no âmbito federal. Polícia Federal, Rodoviária Federal. Né? Por quê? A droga que é traficada na cidade, no estado local, no município, ela não é produzida ali. E ela vem, muitas das vezes, de outro país. Entra na fronteira em tonelada. Sim. E quem que vai controlar a fronteira? Quem que controla o aeroporto? Né? Fronteira do país são instituição. No caso, compete, no caso, a Polícia Federal. Aeroporto, né? Rodovia, sendo federal, Polícia Rodoviária Federal, o que também é muito difícil, muito complexo. Não estou falando que... Tá. Mas a gente tem que compreender que... É um conjunto. Exatamente. Então, isso reflete no âmbito local. Né? O município tem um dever pela segurança pública. A Constituição deixa claro que o município ele não está ali como sendo dever, porque não tem órgão dele de segurança definido. Só explica que ele pode constituir guarda. Mas o município pode também, e aí aqui, Extrema é a referência, celebrar convênios de cooperação com órgãos do Estado, da União, para poder dar melhores condições para atuar no âmbito da prevenção criminal e na repressão também. Né? Certo. Mas o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a gente tem que compreender também que a questão da segurança pública passa por leis que, ao longo do tempo, das últimas décadas, foram sendo alteradas de forma, de certa maneira, privilegiar o infrator. Sim. Onde a gente vê o cidadão comete um delito, é preso em flagrante, mas tem um direito de responder em liberdade. Aquilo ali, para ele, gera um sentimento de impunidade, e ainda respondendo por aquele delito, ele perpetra outro, e outro, e outro, até que ele comete um delito muito mais grave, tira a vida de alguém, e aí ele vai, muito provavelmente, responder por um tempo fechado, ser condenado, cumprir uma parte da pena e volta para a rua novamente. E a polícia fica enxugando gelo. Então a gente tem que reavaliar, e isso é algo maior, não envolve nem apenas o município, mas já no âmbito do Congresso, né? Sim. De ajustar, de rever que tipo de segurança a gente quer. Porque a lei ela é uma ferramenta para o policial trabalhar, ela é uma ferramenta para o Ministério Público poder oferecer denúncia, e uma ferramenta também para o juiz condenar, atuar. Né? E ela não favorece nem a polícia, nem o Ministério Público e nem o Poder Judiciário. Realmente é uma reflexão e um olhar
que eu acho que é o que todos nós queríamos ouvir e esperar algo em torno disso, né? E quando o senhor fala algo relacionado a isso, que as pessoas elas têm uma mania de querer achar que o problema é simples e não é tão simples, né? A gente lida com isso, né? Eu e o Luigi no dia a dia, dentro de uma UTI, que é o produto final ali da questão de saúde, vamos chamar assim, né? Um paciente adentra na UTI, num caso grave, e vai a falecimento. Muitas vezes se questionar, mas foi feito um bom atendimento? Não foi feito. Vamos supor que haja esse questionamento ou aqui ou em qualquer outra instituição de saúde. Mas antes de pensar só nisso, a gente sempre, quanto médicos, e o senhor como especialista na sua área, a gente pensa assim, mas será que outras questões não estão envolvidas nisso? Né? Será que o paciente estava fazendo... volta antes, será que a questão cultural, a educação na escola, né? Aí passa depois para a questão da saúde primária, os preventivos, o atendimento básico na população, estava sendo controlada a diabetes, a pressão. Então, tudo isso para o paciente chegar lá depois e falecer, mas a culpa não é só desse atendimento. Vamos supor que tenha tido uma falha. Mas não é só isso, havia todo um caminho por volta para que acontecesse isso, né? Então, eu entendo muito bem o que o senhor está explicando para a gente e está muito claro para mim, né? Sim. Aproveitando, comandante, uma questão que a gente está aqui num ciclo de debates, né? Inclusive, daqui a pouco nós vamos ter a honra de receber o comandante aqui na FAEX numa palestra para bastante gente que vai vir aqui, pessoas da cidade. Esse ciclo de debates é em torno de escutar as pessoas, poder trazer algo diferente para pensar para o futuro de Extrema. E quando a gente fala de futuro de Extrema, em relação à questão de política pública, o que está a cargo de pessoas que possam estar lá, Câmara, Executivo, quais as políticas públicas que podem colaborar com a segurança pública? O senhor que já teve, né? O senhor falou de parcerias, o que o senhor imagina sobre isso? O que nós podemos pensar para o futuro, comandante, por favor? Então, eu acho que aqui eu fico até confortável em Extrema, né? Porque, como eu já disse anteriormente, Extrema é referência. Exatamente nisso. Em firmar parcerias, né? Com órgãos de segurança. Eu falo no período que eu estive pela Polícia Militar, mas a gente sabe também com as demais instituições. Os convênios, eles foram, ao longo do tempo, eles foram sendo aprimorados, aprofundados, ampliados, né? E tudo isso aí permitiu que Extrema tenha hoje uma estrutura que acompanhou o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Eu não tenho dúvida de que se hoje, no porte que está Extrema, se nós tivéssemos aqui ainda um pelotão de polícia com 20 e poucos policiais, olha, isso aqui estaria um verdadeiro caos. É um caos. Entendeu? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Né? Agora, o crime, ele ocorre em qualquer parte do mundo. Uma localidade que não tenha crime nenhum é utópico. Existe. Né? É igual a questão, um exemplo que o senhor deu foi muito bem colocado, né? Comparando aí com a saúde. Se tem um pronto-socorro e hospital, é porque vai ter doente. Né? E se tem doente, infelizmente, alguém vai falecer. Então, infelizmente, essa é uma realidade. Né? O detalhe é que você vai ter localidades onde o crime está controlado e onde perdeu o controle. E quando se perde o controle, aí resgatar é muito mais complicado. Então, a Extrema teve esse cuidado ao longo do tempo, ao mesmo tempo que ela evoluía, crescia, desenvolvia, ela desenvolveu, né? Ela Sim. não só cresceu, Sim. mas ela desenvolveu nas demais áreas, educação, saúde e também na segurança pública. O que é muito comum a gente ver localidades que crescem e a segurança pública fica para trás. Aí, quando se perde o controle, é que vai correr atrás do prejuízo, é muito mais complexo, muito mais difícil.
Interessante. Veja bem, desculpa, Luiz, posso claro. tomar a palavra? Veja bem, comandante, eu acho que às vezes até o público em casa não sabe. Se o senhor puder explicar como são esses convênios, o que a prefeitura, como funciona mais ou menos isso, o pessoal mais leigo em casa entender. São contratos que fornecem são convênios, né, onde a polícia, o município, ele apoia a estrutura policial local no custeio ali de combustível, de manutenção de viatura, até mesmo lá atrás, hoje não, mas lá atrás, telefone, internet, o próprio local de trabalho, estrutura, né? E o Estado ele entra ali com praticamente a folha salarial, que não é pouco. Recurso humano. Né? Para se ter uma ideia, no âmbito de segurança pública, o gasto com segurança pública no ano de 2022 no Brasil foi de 124 bilhões de reais. Tá? Desse valor total, a União aportou 11,5%. 11,5%. 81% estados. Nossa. Unidade federativa. Está nas costas dos estados. Os municípios ficaram com a faixa de 6%. Poxa. Lembrando que União e Estado têm um dever, município não é obrigado. Né? E detalhe, o município, ao longo do tempo, numa trajetória, assim, olhando desde 2011, esse dado ele está no Anuário de Segurança Pública de 2023, os municípios vieram crescendo de 5,1%, só está numa linha crescente, a União numa linha descendente. Sim. O Estado no meio ali também aumentando o gasto. Entendeu? Interessante. Então, o convênio ele é de cooperação. Então, o município apoia e a polícia faz o que ela tem que fazer e ela tem ali, ela tem contrapartida. Né? Então, uma das contrapartidas da Polícia Militar é o PROERD, que é um programa muito interessante de combate às drogas e junto às crianças. Né? O PROERD faz parte de uma contrapartida de convênio com o município. É uma forma da Polícia Militar atuar numa prevenção primária, né? Sim. E o PROERD aqui em Extrema ele está aí desde 2002. Quer dizer, hoje a gente tem adultos que foram alunos do PROERD aqui em Extrema. Okay? Pessoal, ótimo. Ó, pessoal, uma aula aqui hoje, hein? Uma aula maravilhosa. E, Luiz, pergunta, por favor, que eu te interrompi. Não. Uma dúvida, comandante. Assim como a gente na área da saúde está vendo uma diferenciação no porte da gravidade das doenças que estão chegando para a gente, está vendo que são casos mais complexos, são casos mais que envolvem mais especialistas. O senhor percebeu alguma coisa diferente também aqui na cidade, nesse decorrer dos anos? Realmente, às vezes, de uma cidadezinha pequena, a gente Extrema está realmente entrando nesse porte de cidade maior? Olha, o que ocorre? Eu vou falar até 2020, até 2019, que de janeiro de 2020 para cá eu mudei para Pouso Alegre, eu não atuei mais aqui em Extrema, não seria ético da minha parte falar nesse sentido, tá? Mas, de um modo geral, a criminalidade, ela até em localidades pequenas, não é mais como anteriormente. Eu lembro, é muito comum, eu cheguei aqui como tenente, o pessoal falava comigo, Extrema não é mais como antes, se referindo ali à década de 80. Aí eu, depois, no período da década de 90, a mesma coisa. Quando eu cheguei em 2015, o pessoal já falava, não é mais como era na época do senhor anteriormente. Então, é uma realidade, exatamente em cima do que foi falado, a legislação ela vem flexibilizando, né? Então, isso é uma pauta muito maior, que acho que a gente, como sociedade, tem que repensar
em quem a gente coloca lá no Congresso para poder nos representar, porque eles é que podem reverter tudo que tem sido feito, não é? Para se ter uma ideia, o Código de Processo Penal, ele data da década de 40. Né? E o Código de Processo Penal, é nele que tem a grande maioria dos recursos ali para a pessoa poder ter o direito de responder. Liberdade, que regula ali a atuação da Polícia Militar na prisão em flagrante, Certo. da Polícia Civil na investigação, Ministério Público para poder oferecer denúncia e o processo também no âmbito judicial todo. Na década de 40, qual sociedade que nós tínhamos aqui no Brasil? Era um código considerado rígido, um código inspirado no código italiano da época, que era um governo forte, né? E aí, da década de 40 até 88, ele teve em torno de 22 alterações legislativas no Código de Processo Penal. Todas elas, naturalmente, de alguma maneira, nunca para endurecer, mas só para flexibilizar um pouco. Com o advento da Constituição de 88, a partir de 89, eu fiz esse levantamento em 2012. Eu dava aula de processo penal na época. E já tinha ocorrido mais de 40 alterações flexibilizando a lei. Puxa vida, hein? E olha que de 2012, que já tem 10 anos para cá, já deve ter ocorrido mais uma quantidade Muito enorme. mais. Então, é isso que a gente vê na prática. Então, Sim. O sentimento de impunidade é que vai gerar o indivíduo motivado à prática do crime. Sim. Entendeu? Então, se a gente tiver uma legislação mais forte e a polícia atuando, e a atuação dela resolver, não enxugar gelo, porque você prende, o policial corre risco de vida, né? Efetua prisão em flagrante e tal, e dali a pouco o infrator está na rua. Comandante, como aqueles países asiáticos, na Indonésia e tudo mais que a gente ouve na mídia, que realmente lá a lei é até extremamente rígida, mas diz que lá não tem realmente Não tem. tráfico de droga, crimes, porque Exatamente. o sujeito pode Tem ser medo. morto e condenado a cortar a mão, aquelas coisas todas. Né? Não é o que a gente está defendendo aqui, logicamente. Não, claro, né? claro. Mas é uma legislação, sim, que se Mas- cumpre como a gente vê em países de primeiro mundo, como os americanos, que tem uma legislação Segura, forte, que segura. Não precisa ser o extremo, mas que seja algo... Porque é o seguinte, eu acho que o infrator, quem comete o crime, ele tem que pagar, ele tem que responder uma pena É e lógico. pagar por ela. Né? A lei prevê lá, numa linha, a conduta que é crime, e na linha de baixo, a pena. Mas, na realidade, entre a conduta praticada e a pena a ser aplicada, é um oceano que separa de tempo. E quando ela vem ser aplicada, o infrator ele fica um tempo apenas pequeno e logo volta. Porque o sujeito preso, ele vira um cordeirinho lá dentro da cadeia, vira um bom preso ali, logo ele vai ter direito à progressão no regime e voltar. A gente acredita que o infrator que cometeu o crime, né, que ele vai voltar e não vai cometer mais crime, tendo pago uma pequena parte da pena. E o que se vê na prática é o contrário. É muito comum ocorrências de alta complexidade em que a quadrilha, quando é presa, a maioria, ou quase a totalidade dos infratores, tem vasta passagem policial, várias condenações, e muitos nem estão foragidos. Sim. Saíram pela porta da frente. É verdade. E continua perpetuando. Na TV no Rio de Janeiro, que teve aquele arrastão e um idoso foi agredido. Aí a polícia prendeu um sujeito que tinha cometido, já tinha 10 passagens como infrator e furtos e diversos crimes, e ele está solto na rua já. Isso a gente vê todo dia. É enxugar gelo. Isso aí está favorecendo quem? O cidadão de bem? O trabalhador? Não. Ou quem está disposto a praticar crime? Exato. Tá ok? Comandante, a última pergunta, porque nós infelizmente estouramos já nosso tempo, né? O pessoal está esperando. Tem mais esse assunto aqui. E para quem
para quem não veio na palestra do comandante aqui, vai perder a pergunta principal, que é da Guarda Municipal. Mas essa é só para quem vai vir aqui na palestra. E eu vou fazer uma que não vai ser da Guarda, para finalizar. Não vai dar tempo da gente falar da Guarda. Mas, comandante, sobre dica para quem está em casa nos assistindo diante de uma situação de furto, algum crime, a pessoa, como que ela pode reagir perante ao criminoso? O senhor tem alguma orientação para o pessoal de casa? Olha, a própria Polícia Militar, ela difunde muitas dicas, né, de segurança em períodos, né, igual agora, final de ano, carnaval, e de um modo geral. Mas é importante a gente compreender que para que um crime ocorra, tem que combinar a figura do infrator motivado, é um triângulo, em que você tem num vértice o infrator motivado, um ambiente favorável e um alvo disponível. A gente pode atuar, você cidadão, nós cidadãos podemos interferir em termos condutas preventivas para que a gente não se torne um alvo disponível. Certo. Porque não havendo na falta de um vértice desse aí, o crime não vai ocorrer. Perfeito. Você pode ter um infrator motivado, e isso é o que a gente mais tem, Brasil afora, né? Você pode ter um ambiente eventualmente favorável, porque não é possível ter policiamento em todo local o tempo todo. Isso é humanamente impossível, em nenhum lugar do mundo tem. Né? Aí eu digo policiamento, eu digo segurança privada, de modo geral. Mas a gente pode interferir na própria conduta. Então, o indivíduo que para o veículo num local, deixa o vidro aberto, um objeto de valor ali dentro, ele deixou ali um alvo disponível. A chance de ter a prática do furto ali é muito grande. Né? Ou ele está, dependendo do local, eu não digo aqui, mas dependendo da cidade de porte maior, falando no celular num trânsito praticamente parado. Pronto. Tá? São Paulo e outros lugares. A chance dele ser alvo ali de um... Enorme. Enorme. Até com o vidro fechado. Hoje eles quebram o vidro e não retomam. Então é possível a gente interferir nisso. Né? Verdade. Chegou em casa, viu que tem... Ficar atento. Chegou em casa um pouco mais tarde, percebeu que tem algum movimento estranho, alguém não vai entrando. Se tiver de carro, dê a volta. Né? Percebeu que está muito anormal, entre em contato com a polícia, com certeza uma viatura vai abordar. Né? Eu me recordo, isso foi na década de 90, uma senhora ligou no 90 falando de um indivíduo que estava numa atitude estranha, perto da rua, na rua da casa dela, num local pouco movimentado na cidade, perto ali do bosque, descendo a rua João Mendes à direita ali. E era o horário de almoço, mais ou menos, plena luz do dia. Uma viatura foi, localizou e abordou. Era um foragido de Tremembé. Eita, nós. Que já havia praticado homicídio, roubos e tudo mais. Então, essa conduta dela de perceber, de comunicar, e aí a Polícia Militar nem, logicamente, efetuou a captura dele, a prisão dele, nem, logicamente, comunicou quem que denunciou, não é? Retirou ele da rua e evitou certamente um crime muito grave que poderia ter ocorrido na época ali. Então, esse tipo de conduta, né, de estar antenado, estar ligado, como foi falado, chegou em casa com o carro para colocar na garagem, procure entrar de ré. Porque na hora que você estiver saindo da garagem, se você estiver saindo de frente, você tem a visão melhor. Se tiver algum problema, você tem como utilizar o carro como sua defesa. Legal. Né? Então, são medidas preventivas que são possíveis para evitar ser um alvo Muito de um bom. crime. Muito Legal. bom. Interessantíssimo. Bom, o senhor quer dar alguma palavra final ou eu finalizo depois? O senhor que manda aqui, o senhor é o comandante. Isso, eu agradeço muito aí, doutor. Eu entendi. Volto a repetir, eu tenho Extrema aqui com um carinho muito grande aqui pela cidade, né? Uma amizade profunda aí com o senhor e família. Me agradeço. Eu e minha família, nós temos Extrema em alta conta. Então é sempre um prazer, a gente vai estar sempre disponível. Tá
ok? E eu que agradeço aí a oportunidade. Imagina. Quer falar, Luiz, de agradecer? Não, para mim foi muito esclarecedor e obrigado também de estar aqui com a gente. Isso. Bom, eu queria, primeiro de tudo, deixar um agradecimento enorme à pessoa do senhor, a toda a sua família, por tudo que o senhor fez a nós aqui em Extrema. A gente que é daqui há muitos anos, né? Eu sou nascido aqui e as pessoas que chegaram não têm ideia o que o comandante Robson fez por Extrema. A gente é muito grato a tudo que o senhor construiu. É uma história, um legado enorme deixado para a nossa segurança pública aqui. É uma referência e o senhor fez parte de tudo isso. Então, é um orgulho ter o senhor aqui com a gente. Parabéns. Muito, muito, muito obrigado, comandante. Se me permitir agora, então, fechar mesmo, ouvindo aí o que você disse, eu não poderia deixar de mencionar aqui, né, que ninguém faz nada sozinho, né? Então, nós tivemos muito apoio, muito suporte do poder público, seja da prefeitura, dos diversos prefeitos que a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles aqui, estando na PM, eles na prefeitura. A Câmara de Vereadores aqui também sempre atuou de forma unânime naquilo que era de segurança pública, né? E, logicamente, também eu sempre tive um apoio muito importante da minha família, minha esposa que aqui se encontra, sempre me apoiaram muito no trabalho, então isso é muito importante. E não poderia deixar de agradecer e reconhecer cada policial militar que trabalhou, que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Eles te amam. Né? E a gente tem aqui vários veteranos, lá de 9,6, né? Já tem aqueles que já até faleceram, mas os de ontem e os de hoje que a gente teve a oportunidade de trabalhar, tudo que foi possível ser feito é porque nós tínhamos homens e mulheres valorosos que amavam a farda que vestiam e que atuavam com destemor. A gente dizia que aqui em Extrema o crime não poderia prosperar de maneira nenhuma. Por nós, pela comunidade e por nossa própria família. Muito bom. Bonito. Aí um abraço a todos. Se eu falar algum nome, eu estou cometendo um pecado. Eu tenho um carinho enorme por todos. Fui médico da Polícia Militar, assim, credenciado, atendi muitos. Já joguei bola com o pessoal da Polícia Militar, a convite do senhor. Isso. Já recebi até uma honraria, né, como colaborador benemérito da Polícia. Então, é uma honra para mim ter vocês como nossos amigos. E para o pessoal de casa, pessoal, eu queria deixar aqui a minha mensagem como cidadão, com uma pessoa que se importa com o Extrema, que a gente sabe que, vamos dizer, esse crescimento dos últimos anos, de certa forma agressivo, vamos chamar assim, ou muito rápido, acelerado, tem causado um certo temor quanto às questões de todos os serviços na cidade. Não é só questão de segurança pública. A segurança pública é uma das pautas mais hoje realmente questionadas e preocupantes para o cidadão extremense, porque realmente os últimos anos o aceleramento do crescimento foi talvez um pouco acima. Eu falo isso com opinião minha pessoal. E acho que isso, o cobertor nosso de proteção social, seja na saúde, na educação ou na segurança, ele se afinou um pouco, ele está ficando mais fino e às vezes pode vir a faltar. Tem que correr atrás para que os serviços públicos acompanhem o crescimento da cidade, ou equilibrar, que o crescimento seja um pouco mais planejado. Essa é uma opinião minha, de Fabrício, quanto cidadão, que ando no meio do povo, ando no meio das pessoas e estou ouvindo a todos e sempre tento aqui externar a opinião de um conjunto de pessoas. Tá? E sem dúvida nenhuma, a gente poder estar aqui num momento como esse, a gente vai trazer sem dúvida nenhuma ideias que possam ser boas para o futuro da cidade. E o comandante acrescentou muito nisso. Comandante, mais uma vez, quero dar um abraço no senhor de pé aqui para agradecer a honra de ter o senhor do nosso lado. Muito obrigado. Prazer todo meu. Obrigado, comandante. Obrigado. Obrigado, comandante.